Esse é seu devocional Examinai. Fica aqui conosco, examinando a Escritura. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o seu devocional Examinai. Nós estamos examinando a parábola do semeador e este é a quarta parte do nosso momento de examinação. Gostaria que você que não é inscrito se inscrevesse, você que já é inscrito, que você possa assistir o vídeo por completo, possa deixar aí seu like, deixar o seu comentário, a sua pergunta. Deixa aí alguns comentários para eu saber se você está compreendendo aquilo que nós estamos ensinando. Um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, nós estudamos sobre a semente que foi lançada à beira do caminho. Nesta hora iremos examinar agora o Mateus capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim: E outra parte caiu em lugares de solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vamos meditar aqui agora nesse texto e depois daremos a interpretação da parábola do próprio mestre, porque os discípulos perguntou por que ele falava por parábolas. Nós já vimos isso, e Jesus ali, para os seus discípulos, ele traz a interpretação da parábola do semeador. Amém? Vamos lá. Esse tipo de solo, ele representa a pessoa que de início, ela recebe a palavra de Deus. Ela até recebe, porém, ela não preserva na fé em Cristo. São cheios de entusiasmo, puramente emocionais. Todavia, os obstáculos, as provações da vida, os impedem de crescer e frutificar. Os tais até choram quando ouvem a palavra de Deus, reconhecem suas necessidades, porém não conseguem desvencilhar-se das pedras de sua vida pessoal. A semente é aceita, contudo não cria raízes, pelo fato de o crente não ter firmeza, nem perseverança. As pedras podem representar tropeços morais e vícios, pecados sedutores e maus hábitos. Algo muito deplorável nesse tipo de terreno é que, além dele ser raso, tem pedra por baixo. Há crentes que na superfície demonstram ser uma coisa, no entanto, interiormente são outra. A Bíblia diz: aborreço a duplicidade, diz o Senhor. Diz a Escritura em Salmo 119, versículo 113, e Tiago, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 4, versículo de número 8. Então, essa é a segunda tentativa. Anote na sua Bíblia aí. Essa segunda tentativa são sementes que até germinam, mas não tem como se desenvolver. Elas tinham a capacidade de produzir 70 vezes, diferente da primeira que nós já estudamos, que apenas foi semeada, mas ela nasceu, não houve frustração e decepção. Ou seja, diferentemente da primeira, essa parábola que apenas foi semeada, ela nasceu, mas não houve frustração e decepção. Veja que a outra foi arrebatada pelas aves do céu. Então, observando aqui, o texto ele diz: e outra parte caiu em lugares de solo pedregoso. Então veja aqui, o coração aqui é um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Se você plantar, jogar uma semente em meio às pedras ali, ela até vai cair ali no meio da terra, ela vai logo nascer,
porque não tem terra profunda. Aí o versículo 6 diz assim, mas saindo o sol. Então veja, o coração aqui é o solo pedregoso. O agente roubador dessa semente é o sol. Queimou-se e por não ter raiz secou. Então veja aqui, por não ter raiz secou-se. Então vamos agora para a interpretação desse versículo 5 e o versículo 6, que o próprio mestre ele vai trazer para mim e para você. Nós temos que entender as parábolas, ver o seu objetivo central. Qual é o objetivo da parábola do semeador? O próprio Cristo está trazendo a sua interpretação. Aí eu gostaria que você fosse lá para o versículo de número 20. O versículo de número 20. O próprio Jesus respondendo aos discípulos e ensinando aos seus discípulos, ele disse: a que foi semeada nos lugares pedregosos é aquela que ouve a palavra e imediatamente recebe com alegria. Então, esse coração, ele ouve a palavra de Deus, imediatamente recebe com alegria. Então veja que essa segunda situação, essa segunda semente, essa segunda tentativa, ela ouve, viu e abriu o seu coração. Isso é de extrema importância. Ela ouve, ela abre o coração. Mas o que acontece aqui? Falta-lhe raiz para suportar. É como que se aquela passagem que Jesus ele fala sobre aquele homem que construiu a casa na areia e aquele que construiu a casa na rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, é como aquele que construiu a casa na areia. Não tem raiz, não tem fundação, não tem base. Aí vem as tempestades da vida e leva aquela casa. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha aqui agora está falando de alicerce. A rocha aqui está falando de firmamento. Nesse contexto que Jesus está contando sobre aquele que construiu a casa sobre a areia e sobre a rocha. Aqui na parábola do semeador, os pedregais, ele já tem outra ilustração, outro exemplo. Então veja que aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele praticou. Jesus disse que é o ouvinte praticante, tem raiz. Continuemos. Então, a segunda tentativa, a segunda situação, ele ouviu, viu e abriu o seu coração, mas lhe falta raiz para suportar. Número 1. Vem a angústia. Número 2, a perseguição e a tentação do escândalo. Se ele se arrepender, a angústia, que é a incredulidade, irá lhe devolver apenas 70 vezes de sua capacidade, o que lhe causará uma perda de 40%. Aí veja no versículo de número 21. Mas não tem raiz em si mesmo, foi o que já falamos sobre a comparação. Quem constrói na areia, quem constrói sua casa que tem alicerce na rocha. Esse coração ouvinte, ele não tem raiz em si mesmo, antes pode ser de pouca duração, até recebe ali, se alegra, 1 dia, 2 dias, mas sobrevém sobre ele a angústia. Aí o agente, o sol que vem e queima, é representado pela angústia e pela perseguição, por causa de quê? Da palavra de Deus. Então, logo se escandaliza. Vamos voltar a ler o versículo 5 e o 6 para que entendamos melhor. E outra parte caiu em lugar de solo pedregoso, é o coração, onde não havia muita terra, não tem base. Logo nasceu, logo você constrói uma casa que não precisa de alicerce, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, veja que o agente
queimou-se por não ter raiz e secou-se. Aí vem Jesus e explica, dizendo no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes por ser de pouca duração, ou seja, a pessoa recebe a palavra, ouve com alegria imediatamente, mas com o passar do tempo vem sobre ele a angústia, que é o sol ali representado, e a perseguição por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele recebeu aquela palavra, ele foi perseguido por causa da palavra e logo se escandaliza. Então, Jesus explica aqui para os seus discípulos que essa pessoa que recebe essa palavra de forma rápida, ele abre até o seu coração, mas não tem raiz. Ou seja, o terreno onde essa semente caiu, a palavra de Deus caiu, ela não cria raiz em seu coração. Por quê? Porque certamente essa pessoa não pratica a palavra pela qual foi ouvida. Então vem sobre ela a angústia, a perseguição, e aí logo se escandaliza e essa semente, ela morre. Veja que Jesus é de extrema sabedoria, um mestre em seus ensinamentos. Então, mais uma vez aqui, nós aprendemos sobre o segundo terreno. E para finalizar, essas pessoas são pessoas de terreno raso. Isso nos ensina que muitos aceitam a verdade, entretanto não permanecem firmes, nem se aprofundam na fé, na comunhão com Deus. Notemos que no versículo 6, que a planta queimou-se e secou-se, não somente devido ao calor do sol, mas também porque não tinha raiz. Então, que você que é ouvinte da palavra de Deus, que a palavra de Deus desça no seu coração, crie raiz, não deixe que as perseguições, a angústia venha fazer com que essa palavra de Deus que foi brotada no seu coração venha ser perdida, venha ser morta por causa desses agentes. Então observamos aí, vimos aí mais um terreno, o segundo terreno, a segunda tentativa do semeador em lançar sua semente para que ela possa germinar. Até agora, a primeira e a segunda tentativa foi frustrada. Ela não germinou para que assim crescesse, permanecesse e desse fruto. Mas vamos ficando por aqui, que Deus